Maria Maranhão, Deus abençoe. Boa tarde a todos. O professor Elmar me deu a nobre missão de fazer a devocional. Não sou pastora, tá? Não sou apenas uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia. E quando ele me falou sobre a questão da devocional, eu lembrei que na Bíblia fala em vários momentos sobre a questão da escravidão. Tem um texto de 1 Coríntios 7, do versículo 17 ao 24, onde Paulo está relatando sobre o problema da escravidão. Mas eu vou colocar para vocês do 20 ao 24 propriamente dito. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Esse texto ele me chama muita atenção, porque ele fala que nós, no momento que nós somos alcançados por Cristo, no momento que a gente tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador na vida, nós nos tornamos escravos em Cristo. O que nos aprisiona não é mais a lei, porque é impossível a gente cumprir a lei, porque todos descumprem a lei, somente Jesus foi capaz de cumpri-la. E no momento que Ele se torna Senhor da nossa vida, nós deixamos de necessariamente ter que cumprir a lei, mas pela graça de Deus, nós temos esse alcance através de Jesus Cristo. Então ele coloca essa afirmação, o versículo 22 chama muita atenção, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Ele faz a comparação tinha muitas pessoas escravas, que no momento que eram alcançados, eles mesmo permanecendo escravos fisicamente, pela graça do Senhor, eles se tornavam agora escravos em Cristo. E mesmo aqueles que eram livres, se tornavam escravos em Cristo. É muito pesado a gente pensar, será que eu tenho realmente sendo servido e vivido como um escravo de Cristo? E ser escravo de Cristo é no momento que nós temos Ele como a nossa ideia de dono das nossas vidas. E ter Ele como dono das nossas vidas é tentar cumprir o que Ele nos manda. É ter a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E isso não é fácil para ninguém. Mas isso é muito importante que a gente tenha essa noção. Que no momento que eu tenho a salvação em Cristo Jesus, eu me torno um escravo de Cristo. E aí, quando eu falo de direitos humanos e trabalho escravo, você já pensou que para Cristo você tem que ser um escravo dele? Porque Ele te alcançou de uma forma muito especial, morrendo por você. E é isso que eu gostaria de deixar essa breve reflexão, porque eu acho que é muito importante nós pensarmos e meditarmos de que nem sempre a escravidão é ruim, se pensarmos desse ponto de vista. Porque ser escravo de Cristo é o que nós queremos, né? Talvez a palavra escravo nos assuste, mas é muito forte, né? Ser escravo de Cristo. E é muito difícil ser escravo de Cristo. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Para a gente começar nosso debate da tarde, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para aprender mais tanto da Tua Palavra, como sobre as leis, sobre os direitos humanos, sobre o trabalho escravo. Senhor Deus, que o Senhor esteja capacitando a cada professor, esteja também capacitando a cada aluno, para que possamos sair melhores do que entramos aqui. E que possamos ter uma tarde de aprendizado, uma tarde de enriquecimento e uma tarde de reflexão sobre temas tão importantes na atualidade. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, abençoe o restante desse dia, tudo que ainda temos que fazer. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém.
Então, o Elmar. A palavra vai ser entregue agora à professora Maria Morato Tiro. Ao término dos trabalhos, será passado a lista de frequência. Por favor, assinem de forma legível, para que depois eu possa fazer a devida contabilidade dos nomes. Ok? Bom trabalho. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje para conversarmos sobre esse importante tema. Quero registrar meus agradecimentos, minha satisfação de compor essa mesa junto com a professora Mariana e o professor Germano. Eu fico muito feliz porque aqui nós temos hoje 3 profissionais de áreas distintas, talvez a professora Mariana e o professor Germano com uma proximidade maior, mas eu confesso que não sou da área previdenciária e trabalhista especificamente como é a área dos dois, e acredito que as informações referente a direitos humanos e trabalho escravo no contexto dos direitos humanos no cenário internacional vai acabar refletindo e impactando nas falas que virão posteriormente. Eu também quero registrar, primeiro agradecer a todos pela presença e agradecer e parabenizar a Liga Holística Direitos Humanos. Nós estamos no contexto, nós estamos em continuidade a uma programação da nossa 26ª Jornada Jurídica, aqui do curso de Direito. É o evento mais importante que nós temos e mais tradicional que nós temos aqui no nosso curso de Direito. E aqui nós temos a presidente da comissão, que é a professora Mariana. Este evento integra todos, ele é parte de um grande evento, que é a 26ª Jornada Jurídica, que está acontecendo à noite, e também nós teremos amanhã pela manhã, né, professora Mariana? Amanhã nós teremos 2 momentos de jornada jurídica, que é pela manhã e à noite e à tarde, que o professor Elmar comentou aqui sobre a Liga Patriota. Então, nós estamos aí em 3 dias de intensas atividades envolvendo pesquisa, envolvendo apresentações, exposições, em comemoração. O fundamento disso, vocês estão percebendo, que tudo se discute, porque não tem como desvincular o trabalho escravo desta temática. A OIT tem recomendações e convenções extremamente importantes. Aliás, as origens históricas vão cair lá na OIT, com 2 convenções, assim, existem várias, mas 2 marcos envolvendo o trabalho escravo da Organização Internacional do Trabalho. E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Parabéns então à presidente da Liga, Amanda, e ao Guilherme também, e a todos que integram, que estão aqui, que integram a Liga Holística. A Amanda me procurou aproximadamente mais de um mês, né, Amanda, para a gente até definir essa temática aqui. A gente foi conversar sobre isso. Ela me procurou lá no núcleo de pesquisa, falando do interesse em realizar esse evento e quem poderíamos convidar, que tipo de tema nós poderíamos discutir. E aí chegamos nesse tema porque realmente é uma liga de direitos humanos e pode-se partir dessa análise de direitos humanos, trabalho escravo, OIT, para se chegar em temas atuais, até porque a escravidão, apesar de a gente pensar em escravidão e vir alguma coisa no sentido antigo, nós estamos falando de trabalho escravo contemporâneo, trabalho escravo moderno, problemas que têm acontecido diariamente. Eu tenho aqui informações do próprio Conselho Nacional de Justiça, que no ano de 2018 foram registrados 1,7 mil casos de trabalho escravo no Brasil. Observem que não são 1,7, não é número de vítimas, é 1,7 mil casos, e cada caso tem um número de vítimas. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso com 85 vítimas, um caso com 45 vítimas. Então, se a gente for trabalhar com o número de vítimas, vocês podem imaginar aí a dimensão e o problema gravíssimo que nós estamos tratando hoje. O trabalho escravo, sob a perspectiva dos direitos humanos, isso não tem como. É claro que eu vou fazer uma contextualização dos direitos humanos. A Liga Holística, ela foi fundada em março, eu creio que é o primeiro evento. Então, alguma fala sobre direitos humanos a gente vai fazer para poder entrar especificamente na questão do trabalho escravo, que é um tema de direitos humanos. Mas se nós temos essa arte, direitos humanos e trabalho escravo, ou se nós estamos falando de trabalho escravo hoje, vocês podem ter certeza que em outro lugar do mundo não teríamos esse tema. O termo
em alguns documentos internacionais a palavra escravidão aparece, trabalho escravo aparece, mas em razão de contextos históricos. Esse termo ele foi substituído por trabalhos forçados. Só no Brasil nós usamos o termo trabalho escravo. Em decisões internacionais, vocês não verão a palavra trabalho escravo. Nas leis mais recentes internacionais, não verão trabalho escravo. Trabalho escravo é uma palavra, um termo brasileiro. Se a gente sempre fala, até nos eventos que a gente participa de direitos humanos, sempre é falado. Talvez quando vocês vão fazer alguma pesquisa sobre trabalho escravo, vocês querem escrever um artigo sobre trabalho escravo e fala, professor, eu não estou conseguindo achar artigos internacionais sobre esse tema, e tenta fazer a tradução do escravo. Vocês só vão encontrar trabalho forçado. Em outros contextos, em outros países, as decisões internacionais vai aparecer trabalho forçado. Isso é sinônimo de trabalho escravo para o cenário internacional. Não estou dizendo que dentro do Brasil, para alguns juízes ou profissionais ou juristas, eles tenham a mesma interpretação de que sejam a mesma coisa. Mas é a mesma coisa na visão das decisões e dos órgãos internacionais de trabalho forçado com o trabalho escravo no Brasil. Essa mesma notícia que eu acabei de dar para vocês do ano de 2018, ela foi veiculada em outros países e no portal das Nações Unidas envolvendo o Brasil, apareceu o trabalho forçado, não apareceu o trabalho escravo. Até para fins de facilitar a pesquisa em relação a esse tema. Bom, direitos humanos. A Liga se chama Direitos Humanos. Existem várias discussões sobre direitos humanos. A gente sempre está falando sobre direitos humanos em diversos contextos. Se existe algo que é interdisciplinar, que é possível tratar em qualquer local, aqui a gente tem ciclos de palestras na contabilidade, na odontologia, na medicina, aqui nas relações internacionais, em qualquer lugar nós conseguimos falar sobre direitos humanos. Eu posso chegar e falar lá na enfermagem, por exemplo, direitos humanos e saúde, direitos humanos e meio ambiente, direitos humanos e previdência, direitos humanos até na construção civil, porque vai entrar construção civil, por quê? Porque no último estudo da lista, existe uma lista suja do trabalho escravo no Brasil, que foi criado em 2016, não sei se vocês têm acesso a isso, e na última, é horrível o termo, mas existe, né, e é divulgado, e na última lista que foi divulgada, 187 empresas já são consideradas empresas que têm caso de trabalho escravo. Nessa lista, nós temos o primeiro perfil de locais de trabalho escravo o trabalho escravo rural, em zonas rurais. Ainda é o ranking, ele ainda lidera os casos de trabalho escravo, tanto que eu vou fechar minha fala hoje com a decisão contra o Brasil. O Brasil foi para o banco dos réus na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e quem foi meu aluno aqui, ou é meu aluno de Direito Humano, da disciplina de Direitos Humanos, se é uma decisão da Corte, é complicadíssimo, porque passou por comissão, não resolveu, chegou em corte, e só em corte, eu não vou dizer que conseguiu resolver, mas tem sentença de corte. Aliás, foi a 5ª decisão contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o famoso caso conhecido como caso da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil. Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil. Hoje é a principal jurisprudência internacional que nós temos da Corte Interamericana envolvendo o trabalho escravo. E a 5ª do Brasil, foi a 5ª condenação que o Brasil sofreu na Corte Interamericana. Um processo que se inicia em 1998 e se encerra em 2016. Então, quando pensamos em Corte de Direitos Humanos internacional, talvez venha isso em mente, mas o internacional vai ser mais rápido. Não. Principalmente o nosso sistema, daqui a pouco eu vou falar melhor dele, é um sistema híbrido, que é diferente do sistema europeu. O nosso sistema ele tem comissão e corte, ele não é um sistema que só integra corte. E esse fato de existir comissão em Washington, corte em São José, essa logística atrapalha muito as ações envolvendo direitos humanos. Enfim, direitos humanos. Ontem nós tivemos um excelente palestrante da área do direito internacional. Se vocês perguntassem para ele o que é direito humano, ele todo humano é direito. Ele usa a frase de volta. Não vou tratar
diferente um direito, porque todos são. Então eu não vou categorizar direitos humanos de uma forma especial e dar tratamentos especiais para esses direitos, porque eles são humanos, porque todos são. Quando a gente pensa assim, mas o professor Rezec não é muito... A questão é a questão de visão também. Hoje até mesmo a gente estava conversando sobre isso em sala de aula. Existe uma tensão do cenário internacional com o cenário interno. Tem decisões internacionais das Cortes de Direitos Humanos que são decisões excelentes. Se nós pegarmos até a própria decisão desse caso Fazenda Brasil Verde contra o Brasil, o caso Damião Ximenes, é uma decisão excelente, até reconhecida pelo próprio professor Francisco Rezec. Mas tem decisões que realmente colocaram o país numa situação muito complicada para cumprir. E o país é colocado como descumpridor, ou às vezes aconteceram muitas situações da Corte Interamericana dizer que o Supremo Tribunal Federal estava errado. Então a forma em que foi colocada a questão, isso acaba gerando uma relação, porque além do direito internacional e dos direitos humanos, nós temos aqui três questões que devem ser ponderadas, que são as relações internacionais, que é a diplomacia internacional e a política internacional. E isso tudo tem que estar em harmonia. Não é porque sai uma decisão de uma corte internacional que isso tem que ser colocado e imposto dentro de um país, porque existe toda uma estrutura interna que deve ser assim respeitada e obedecida. Então chega um liminar para o Brasil cumprir em 5 dias para paralisar uma usina, uma hidrelétrica. Como que cumpre em 5 dias uma decisão para paralisar uma hidrelétrica porque ela está em terra indígena? Observem que eu não estou criticando o objeto da ação. Realmente a usina está em terra indígena e violou direitos indígenas. Observem que a crítica é em relação ao procedimento. Então existem formas de se trabalhar. Por que no sistema europeu os países cumprem? Porque o diálogo entre corte e países ele ocorre. A partir do momento que você não tem um diálogo entre corte e países e soberanias, você perde um pouco a legitimidade desses tribunais e a efetividade passa a ser contestada pelos próprios países que integram o sistema. Isso é muito ruim, porque a partir do momento que um país, um Estado, ele manifesta interesse em deixar um sistema por causa de uma decisão que poderia ser melhor dialogada, nós temos um impacto nas relações internacionais muito grande. Quando a Venezuela, por exemplo, disse que ia sair do sistema interamericano, ainda não saiu porque o processo é burocrático. Está aqui a professora de Direito Internacional também que confirma. A gente fala assim, o país ratificou, o país denunciou. Falar é rápido, mas o processo de ratificação e de denúncia, de sair de um tratado, ou de uma convenção, ou de um sistema, ele é um pouco demorado. A Venezuela já deu entrada, ela realmente está em processo de saída do sistema interamericano, mas não saiu ainda pode ser processada, nós sabemos disso. Mas só dela anunciar que sairia do sistema interamericano, na mesma semana, 20 acordos internacionais foram cortados com a Venezuela, os poucos que já existiam. Você tem oscilação na economia, então existe sim, a gente pensa, não existe uma coerção internacional. Não, existe uma fragilidade muito grande, a não ser que estejamos falando de direito internacional econômico que tem ali umas penas internacionais mais duras, né? Mas, por exemplo, em direitos humanos não, porque nós estamos falando de uma área de baixa cogência. Não temos um sistema de coerção, mas a partir do momento em que um país se desloca do cenário internacional, ele realmente fica um pouco deslocado. E isso acaba gerando algumas rupturas e consequências no cenário internacional. Direitos humanos, como eu estava dizendo para vocês. Eu não vou trabalhar o conceito, né? Vou pedir até vênia para o professor Rezec, não vou. Eu sou professora de direitos humanos, então cada um tem sua hipótese. Quem trabalha com pesquisa sabe que as hipóteses devem ser falseáveis, não é isso, professor Germano? Se tem uma hipótese que não é falseável, não tem nem graça mexer com ela, né? Eu nem entro. Eu entendo que existe uma polissemia conceitual muito grande no seio de direitos humanos. E o que é uma polissemia conceitual? É quando eu consigo conceituar de várias formas no Instituto. Então, eu tenho uma polissemia conceitual de direitos humanos, mas todos esses conceitos vão se convergir de que são direitos que existem para se garantir a dignidade da pessoa humana. Aí sim eu vejo uma carga subjetiva muito grande do que é dignidade da pessoa humana.
O que é dignidade da pessoa humana é algo extremo, que tem uma carga de subjetividade muito grande, porque a gente vê a utilização da dignidade da pessoa humana em briga de vizinho, até os principais problemas da República que chegam lá no Supremo Tribunal Federal. Isso existe uma carga de subjetividade, mas esse é o centro de radiação dos direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto de se definir direitos humanos, a grande dificuldade reside nas fontes dos direitos humanos. Existem duas concepções. Observem que a declaração, que não é uma lei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é uma lei, mas é um documento internacional, se chama universal. É uma declaração universal. Então, a principal característica que nós temos dos direitos humanos é a sua universalidade. Isso é pacífico em qualquer livro de direitos humanos e até os manuais mais simples, resumos, o universalismo dos direitos humanos. Mas nós não devemos desconsiderar o quê? As culturas. E nesse aspecto de cá se contrapondo, existe a outra teoria de fonte dos direitos humanos, que é o relativismo cultural. Então eu tenho, por um lado, o universalismo dos direitos humanos, é onde eu faço a pergunta: os direitos humanos são absolutamente universais? E por outro lado, eu tenho um relativismo cultural. Qual o limite, até que ponto as culturas podem determinar o que são direitos humanos? E aí eu exemplifico para a gente poder compreender melhor. O universalismo, mais para o Ocidente, uma característica mais do Ocidente, o relativismo cultural, uma característica mais do continente africano, asiático, árabe, para o Oriente, mas são teorias válidas que são utilizadas hoje. Eu não posso descartar o relativismo cultural. Eu pego, por exemplo, a circuncisão feminina em algumas tribos da África. Isso para nós aqui, para vocês, é violação de direito humano? Aqui, se aconteceu uma circuncisão feminina no hospital, que a criança acabou de nascer, aconteceu uma circuncisão de um bebê. Para nós é violação de direitos humanos? É. Mas para aquelas tribos lá naquele contexto, num determinado país, é considerado violação de direito humano? Não. Alguém é processado ali por isso? Não. A ONU interfere? Não. A maioria das leis vedam a pena de morte apenas naquele caso que o próprio país também regulamenta, em caso de guerra, enfim. Na Indonésia, nós temos brasileiros que já foram mortos por tráfico de drogas, por exemplo. É uma questão local. Alguém interferiu naquilo? Conseguiu parar? Mas aqui seria uma violação de direito humano por tráfico de drogas? Ia, né? Até alguns estados do Brasil esvaziar, né? Se isso acontecesse, ia diminuir pela metade a população do país. Aí agora eu não vou fora, eu vou no nosso quintal, para a gente compreender melhor. Algumas tribos aqui do Brasil enterram indígenas vivos, porque eles nascem com alguma deficiência. Isso acontece, é uma prática que acontece sempre. Não vou longe não, vou aqui no Brasil. Nós somos no Ocidente. Isso aqui para nós é violação de direito humano? Para nós aqui. Mas lá dentro daquela comunidade, alguém vai questionar? A ONU entrou ali e parou alguma coisa? As Nações Unidas entrou e fez alguma coisa? Não. Então existe essa tensão, esse versus universalismo e direitos humanos e relativismo cultural. Isso tem que ser compreendido. Eu não tenho uma resposta correta para dar para vocês, porque cada caso vai oscilar muito. O que tem acontecido? Os tribunais têm oscilado muito em relação a isso. O exemplo mais claro que nós vimos foi quando, na questão do refúgio, existe uma lei internacional que diz: país, não devolva essa pessoa para o seu país de origem se lá ela for morrer ou for correr algum risco em relação à sua vida. É uma lei universal. Aí a Corte Europeia vem e fala assim: devolve porque esse país está sobrecarregado, a questão geográfica, a questão de segurança, está tendo muitos casos de estupro agora depois disso. O estupro que quando acontecia agora está aqui, porque lá eles vêm de uma cultura que as mulheres são todas vestidas, aqui as mulheres não são assim, então eu não sei o que aconteceu, e tem uma virada de jurisprudência que considera as questões locais. Então o cenário de direitos humanos hoje ele está na complexidade de que em relação a muitos atores, sempre nós tivemos muitos atores de direitos humanos. Aliás, se tem algo que tem uma carga discursiva muito forte, são os direitos humanos. Vocês podem perceber o tanto de discurso de direitos humanos que existe.
um dos principais eventos da ONU. E a reunião da Assembleia Geral da ONU, ela é extremamente simbólica. Vocês podem perceber que dentro da ONU tem um órgão que toma decisões muito mais importantes, que é o Conselho de Segurança, com um número de membros extremamente restrito, com 5 membros permanentes, eles que têm o poder de fogo. Só que qual que é o símbolo que nós temos da ONU? Assembleia Geral. É a Assembleia Geral da ONU, porque se discute a questão da paz, da segurança internacional, então a questão simbólica dos direitos humanos ela é muito forte. Até tem um livro, para quem está fazendo as anotações, que eu recomendo, porque a gente sempre lê tudo muito bom sobre os direitos humanos, mas tem um livro que se chama The Dark Side of Virtue, o lado obscuro da virtude. O lado obscuro da virtude dos discursos de direitos humanos. Existe um lado obscuro disso aí, é muito interessante essa leitura. Enfim, em relação ao histórico dos direitos humanos, seria impossível que o foco não é esse aqui. Mas nós temos 3 grandes marcos que representam a revolução jurídica dos direitos humanos. O primeiro marco é a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. Nada de direitos humanos estava escrito nessa declaração. Mas como Thomas Jefferson era leitor de Rousseau, e ele era o presidente na época, ele deixou... A gente consegue perceber lá na Declaração de Independência um nível de cuidado com as mulheres, não dando direitos para elas fazerem nada, mas um nível de proteção. Mas porque ele gostava de ler alguns romances de Rousseau que têm características, né, de mulheres, troca de cartas, enfim. Thomas Jefferson vai para a França. Ele deixa de ser presidente, vai ser embaixador dos Estados Unidos na França. E vocês podem perceber, 1776 para 1789. Então ele vai para um contexto de quase Revolução Francesa. E ele chega lá na França e fala: nós não tivemos a oportunidade nos Estados Unidos de ter uma declaração de direitos humanos, mas vocês têm tudo pronto e preparado para serem palco, para ter a primeira declaração com esse nome, de não direitos humanos, mas direitos do homem, por influência do direito natural. E ele acaba influenciando naquele contexto, e nós temos ali naquele ano de revolução, naquele contexto de Revolução Francesa, temos a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse é o segundo marco em relação à positivação de direitos humanos, e aí sim, nós já temos direitos do homem. E aí, de 1789 para 1948 é um tempo bom. A questão dos direitos humanos, né? O que aconteceu, né, nesse meio do caminho? A questão dos direitos humanos ela é tratada circunstancialmente, ou seja, casos de tortura, o que vamos fazer? Casos de mulheres, o que vamos fazer? Então, pontuais, questões pontuais eram tratadas, principalmente questão de penas e tortura. E aí, nós temos a grande Segunda Guerra Mundial. Quem esteve na palestra ontem acompanhou o histórico desde a Liga das Nações até a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Em 1945 acontece a Conferência de São Francisco, de onde sai a Carta de São Francisco, que é a mesma coisa de Carta das Nações Unidas. Não é a declaração ainda. Na Carta das Nações Unidas fica criada a ONU. E é nomeada uma comissão para escrever um documento internacional para que algo parecido com o que aconteceu no Holocausto não aconteça novamente no mundo. Essa comissão foi presidida por Eleanor Roosevelt, mas quem escreveu a declaração mesmo foi John Humphrey e René Cassin, tanto que quem vai na França e vê lá Instituto René Cassin, tudo de direitos humanos envolve o nome René Cassin, porque ele escreveu realmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enfim, em 1948, no dia 10 de dezembro, no Palácio de Chaillot, lá em frente à Torre Eiffel, é promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não mais do homem, de 1948. Aí nós temos o documento internacional mais importante em termos de direitos humanos do mundo, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Infelizmente, não fizeram um processo legislativo, fizeram como um documento internacional. Então, ela não tem natureza jurídica de lei internacional, mas com os pactos de 1966 acabou que a efetividade da declaração acabou sendo pacificada nas decisões internacionais.
Vamos focar agora no artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata especificamente das proibições de trabalhos forçados, a proibição da escravidão. Ou seja, a Declaração Universal tem 30 direitos e a Declaração Universal ela não trata de todos os direitos humanos. Os direitos humanos eles vão ser mais especificamente pontuados e nomeados com as leis internacionais que vão surgindo posteriormente à declaração, os tratados, as convenções, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a Convenção Europeia. Agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, traz especificamente a questão da escravidão, no artigo 4º. O que acontece? Nós temos aí, logo em 1957, nós temos a Organização Internacional do Trabalho, nesse contexto. Há uma convenção muito famosa da OIT, porque ela é um sujeito de direito internacional. Sujeitos de direito internacional, essas pessoas que são consideradas sujeitos, elas podem celebrar tratados, a gente viu ontem falando sobre indivíduo, né, que a Santa Sé, enfim. A OIT é um organismo internacional e ela pode fazer convenções. E nós temos aí uma convenção muito famosa, que é a Convenção número 29. E essa Convenção 29 da organização, isso tudo acontecendo paralelamente. Eu tenho aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo depois eu tenho a Convenção número 29 da OIT, porque a partir disso, leis internacionais vão começando a regulamentar aquilo que a declaração estava trazendo, porque a declaração... É interessante que a convenção ela é antes da declaração, a 29. Mas é porque os países começaram o processo de ratificação depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim. O Brasil ratificou a Convenção 29 em 1957. Essa Convenção número 29 da OIT, o que ela trouxe? Ela trouxe algumas definições do que seja trabalho forçado, ela apresenta mais algumas definições e principalmente a importância ela fala em supressão em algumas traduções, mas eliminar o trabalho escravo dos países. Mas é interessante mesmo, porque assim, você tem uma lei internacional antes e teve que ter um documento internacional que não é lei para puxar os estados para ratificar uma lei. Para cumprir o que eles já tinham assinado. Enfim. Chamou atenção. Em 1957, o Brasil ratifica a Convenção 29 da OIT. Em 1965, e a OIT trabalhando nas convenções, cada assunto a lei ia tratando em convenções específicas. E aí nós temos essa é o primeiro marco da OIT em relação ao nosso tema, ao trabalho escravo. Depois nós temos mais que é uma convenção também da OIT, que é a Convenção 105. Essa Convenção 105, ela, além de confirmar os conceitos, né, trabalhar até melhor os conceitos que já vinham da Convenção de 29, essa necessidade de se suprimir, de se eliminar o trabalho escravo no mundo, ela traz métodos coercitivos caso ocorram situações de trabalho escravo. Então, a 29 já não tinha os métodos coercitivos para punir, para algum tipo de punição, de sanção, aparece com a Convenção 105 da Organização Internacional do Trabalho. Em termos práticos, em termos teóricos, é excelente. Por isso que eu sempre falo que nós temos aqui, nós temos que saber enxergar a diferença da efetividade do direito internacional dos direitos humanos e das relações internacionais. Em termos de relação internacional, é excelente. É excelente você organizar um evento em que todos os países assinam e manifestam interesse em fazer parte ratificar aquele documento internacional. Isso é extremamente simbólico. Em termos de relações internacionais, o país fica bem. Mas a palavra é essa mesmo. Você sai na foto. Mas é exatamente isso aí. Porque o professor Rezec, ele é professor da Mariana, ele foi meu professor no doutorado também. E eu um dia perguntei para ele assim, esperei a aula pro fim e perguntei para ele assim, professor, mas não cumpre, Brasil não cumpre, mas por que entra?
Por que o Brasil entrou? Eu achei que o professor ia dar assim, uma aula, um tratado de direito internacional. Ele virou e falou assim, porque ele tem que ficar bem na foto. Na foto, na fita. Porque um país que não participa de um sistema internacional, ele fica péssimo na fita internacional. Então ele tem que ficar bem na fita. Então olhem para vocês como que funciona essa questão do cenário internacional. Enfim, nós não tivemos avanços em termos práticos com essas ratificações. Ratificou a 29, ratificou a 105. Em termos práticos, na época, nós não vimos tantos avanços. O que acontece? Alguns programas, mobilizações começam a acontecer, movimentos começam a se organizar, instruções normativas internas aqui começam a surgir, regulamentações internas, aí tem toda uma questão também trabalhista, que já é a área deles, de movimentação interna para que a situação não se agrave tanto. Ao mesmo tempo que nós temos um problema se agravando, nós temos também um país trabalhando em algumas políticas para pelo menos reduzir o número de casos. Até que nós chegamos em 2010 e a Organização Internacional, a própria Organização Internacional do Trabalho vai e solta um pronunciamento de que o Brasil avançou. Eu não sei se todos viram, mas há um pronunciamento da OIT de que houve avanços no Brasil em termos de políticas de anti-escravidão, trabalho escravo. Políticas anti-trabalho escravo. A própria OIT reconhece esse avanço, mas é um tipo de avanço que é reconhecido pela adoção de medidas legislativas no executivo e decisões, mas com a efetividade baixa. É isso que é interessante. O que eu considero efetivo? Até a gente discute o que é efetividade, porque a existência de mecanismos já torna um sistema efetivo ou não. A gente tem que trabalhar com resultado. A análise econômica do direito vai lá nos resultados. Ela não quer saber se existe tribunal, corte, política pública. Ela só quer saber quais são as decisões, quantas decisões foram cumpridas, quantas não foram. É isso que esse povo considera como efetivo. Enfim, mas existem critérios de efetividade, que esse aí a gente não entra num acordo nunca, né? São dois critérios, né, de efetividade, o compliance e o enforcement. O compliance é o que tem sido feito, quais são os critérios, quais são as políticas, e realmente o Brasil avançou muito em termos de políticas. Até a pastoral da terra se envolveu muito e de forma muito efetiva, tanto que quem levou o caso da Fazenda Brasil Verde para a Comissão Interamericana foi a pastoral, junto com o CEGIL. E muitos atores participando. Então isso demonstrou perante a OIT uma visão de avanço. Foi isso que aconteceu. Mas na prática a gente realmente viu que os problemas estavam acontecendo de uma forma aceleradíssima. Tá. Em 2017, eu já estou chegando aqui no contexto. Em 2017, a relatora da ONU para a escravidão, ela diz o seguinte: há necessidade do Brasil adotar medidas preventivas, né, para evitar o enfraquecimento das políticas que ele já tem. Só que o Brasil está passando por um problema muito grande de cortes orçamentários e isso vai fragilizar tudo que ele construiu nas décadas para combater o trabalho escravo no Brasil. Enfim, agora nós vamos falar um pouco eu falei para vocês um pouco da legislação. Eu só queria registrar uma lei que é pouco falada quando a gente fala de trabalho escravo. Lembra e é impressionante, não é nem o foco aqui, mas é impressionante como isso é cobrado nas provas, até na própria OAB. O trabalho escravo, o que acontece? Existe o tráfico de pessoas, a visão dos direitos humanos, tá? Em relação ao trabalho escravo, trabalho forçado. Existe o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, ele é regulamentado pelo Protocolo de Palermo, que o Brasil ratificou em 2004. Ele é de 2000, mas o Brasil ratificou em 2004. Foi rápido. O protocolo... Oi? Foi rápido. Não, foi rápido. O TPI entrou em vigência internacional em 2002 e o Brasil ratificou em 2002. Então, tem coisa que sai. O Protocolo de Palermo hoje é a principal lei internacional sobre o tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas, ele se subdivide em 3 espécies.
Por isso que entra na nossa temática hoje. O tráfico de pessoas se divide em tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo e tráfico de pessoas para fins de venda de órgãos. Então, venda de órgãos no Brasil é considerado, no Brasil não, pelo protocolo de Palermo é considerado tráfico de pessoas, mesmo que não vá a pessoa, vá o órgão, é tráfico de pessoas. E o trabalho escravo é considerado também tráfico de pessoas para fins do protocolo de Palermo. Então, eu tenho aqui várias leis. Eu tenho documentos internacionais, eu tenho convenções da OIT, eu tenho o Pacto de São José da Costa Rica, que também trata no artigo 6º do trabalho escravo, do trabalho forçado, e tenho o protocolo de Palermo, que é específico sobre tráfico de pessoas e coloca a categoria trabalho forçado. Agora, indo para os casos, dentro do contexto de direitos humanos, porque fica muito cansativo para eu passar a palavra para os colegas. Eu tenho aqui 2 casos, só para passar uns números para vocês aqui no Brasil, que eu peguei no CNJ. Eu falei para vocês, né, que em 2018 foram registrados 1,7 mil casos de trabalho escravo no Brasil. A gente pega dados das Nações Unidas, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Tráfico de Pessoas. O movimento em 2018 foi de 32 bilhões de dólares. Bilhões de dólares? 32 bilhões de dólares. O tráfico de pessoas movimentou no mundo. Isso é maior que o tráfico de drogas, isso é maior que o tráfico de armas. Isso é do ano de 2018. Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas divulgou recentemente 32 bilhões de dólares no ano. O dinheiro envolvido com o tráfico de pessoas. Mas isso envolve o trabalho escravo, envolve a venda de órgãos, envolve para fins de exploração sexual. Mulheres que são levadas para lugares e têm os passaportes. Aquelas situações que você já sabe. Enfim. A lista suja que eu falei para vocês existe, o nome é horrível, mas ela existe, foi uma política que foi criada, política pública mesmo, foi criada em 2016 aqui no Brasil e ela vai sendo alimentada com o nome das empresas. Vocês têm acesso, se vocês colocarem no Google aí quais são as empresas que estão na lista suja, são 187 empresas no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos a área de fazendas, porque acontece no contexto de trabalho rural. O segundo lugar é construção civil, porque era a indústria têxtil. Aí a indústria têxtil caiu para terceiro. E em terceiro lugar foi a indústria têxtil. Só mudou a ordem. Então nós temos rural, construção civil e indústria têxtil. Aí temos trabalho escravo rural, trabalho escravo urbano. Foi quando vocês ouviram aí que a marca X, a marca Y, a marca Z, com galpões lá em São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Belo Horizonte é um ranking, porque a maioria está tudo em Belo Horizonte. A gente acha que é São Paulo, mas é Belo Horizonte. Minas lidera o Brasil. Primeiro lugar de trabalho escravo no Brasil, Minas Gerais. Segundo, Alagoas. Terceiro, Goiás. Minas, Alagoas e Goiás é o terceiro. Então nós estamos lá no ranking do trabalho escravo com o terceiro lugar. Tá, para eu poder fechar, é porque são 2 referenciais teóricos que não tem como não falar. Não gasta 5 minutos para eu contar esses 2 casos para vocês. Quem estuda trabalho escravo já deve ter ouvido falar desse caso. Quem for desenvolver qualquer trabalho sobre trabalho escravo, é uma jurisprudência quase que obrigatória, porque os conceitos foram trabalhados nessas 2 decisões. Uma decisão é o caso envolvendo o Brasil. Nós temos aí uma fazenda, que se chama Fazenda Brasil Verde, e essa fazenda, ela fica no Pará, e os proprietários são as pessoas mais famosas que criam criação de gado. E eles mandam os gatos, eles dão o nome de gatos, aqueles aliciadores, as pessoas que vão até comunidades mais carentes para puxar essas pessoas e fazer promessas, chamam de gatos. E aí a fazenda mandou alguns gatos para o Piauí, e levaram mais ou menos ali quase 100 pessoas para trabalhar nessa Fazenda Brasil Verde. Lá na Fazenda Brasil Verde, eles trabalhavam o dia inteiro e quase que a noite inteira. O lugar que eles tomavam banho era o mesmo lugar que tomava água, tipo poço, uns poços, assim, horrível, as fotos são horríveis. O mesmo lugar que tomava água, todo mundo tomava banho. Alimentação uma vez por dia, naquelas condições horríveis, sem receber nada. Todos os documentos retidos
Então foi um caso gravíssimo que aconteceu. Como que descobriu? 2 pessoas fugiram, dois homens fugiram, e conseguiram chegar na rodovia e foram na Polícia Rodoviária Federal e conversaram e descobriu, e aí isso chegou em superintendência, que chegou no Ministério do Trabalho, enfim, aí explodiu o caso Fazenda Brasil Verde. Não teve decisão efetiva no caso Fazenda Brasil Verde, então autorizou a se levar para um tribunal internacional. Parou, o processo foi engavetado, as coisas não aconteceram. E pessoas assim bem poderosas envolvidas nas regiões. A Pastoral da Terra, junto com o CEGIL, pega o caso desses trabalhadores, são 85 trabalhadores, e processa o Brasil. Quem fez direitos humanos sabe, Corte de Direitos Humanos, o réu é o Estado. Processam o Brasil na comissão. Na comissão são feitas as recomendações, o Brasil não cumpriu. O caso vai para a corte. Na corte, há uma condenação internacional, é sentença, contra o Brasil, a 5ª que ele sofreu na história da corte, condenando por violação do artigo 6º, que é o artigo específico do trabalho escravo, o artigo 8º e o artigo 25, porque as pessoas não tiveram acesso à justiça, eles não puderam reclamar seus direitos no Poder Judiciário, então houve a violação de 3 artigos. É um caso que eu recomendo a leitura, porque é um caso que o Brasil foi condenado e hoje é a principal jurisprudência que nós temos sobre trabalho escravo. É o caso da Fazenda Brasil Verde. E por quê? Porque ela é recente. Ela é de 2016. Apesar de ela foi publicada em dezembro, ela saiu em outubro, mas foi publicada em dezembro. Para o cenário internacional, a gente considera 2016 recente, porque é muito difícil sair uma decisão da Corte Interamericana. Da comissão, não. Os Agora, fatos são de qual data? De 1998. Onde tivemos o fim do processo na Justiça Comum antes de partir para a Corte, para a comissão? Por que parou? Quando parou? Na verdade, ele nem chegou nas instâncias superiores. Sabe aquela demora judicial? Natural do lado da Finlândia? É porque... O que acontece? Quem foi processado tem um nível de influência muito grande na região. E esses processos acabaram sendo colocados de lado e não foram colocados como prioridade. São pessoas extremamente, eu vou colocar entre parênteses, vocês compreendam, poderosas na região. Eu não estou falando... Acho que ele era político, né? Um deles. A maioria envolve... Tem pessoas na deles, política, são os proprietários das 4 maiores fazendas do Brasil e da região de todas. Então, assim, eles têm influência... Eles tinham influência. Aí é a questão da influência, né? Que infelizmente... Enfim... A condenação é a indenização dessas pessoas, o Brasil, o Poder Judiciário, responsabilizar criminalmente os proprietários dessas fazendas. Observem que nas Cortes de Direitos Humanos as obrigações são de natureza civil. Mas eles vão ser processados? Sim, mas é de uma forma indireta, porque quem vai fazer é internamente. Não eles sai orientam, pena. né? De forma indireta. A decisão é para o Brasil providenciar, pelo seu judiciário, a responsabilização criminal, a indenização das vítimas, acompanhamento psicológico. Então, tem, assim, muitas obrigações que vêm nas decisões internacionais, mas a maioria, elas são cíveis. E para eu poder fechar, esse é um caso que até a professora Mariana vai gostar ali, porque ela já veio conversando comigo ali, eu vou ser liberal. Na hora eu falei que você é a favor do trabalho? Não. Minha fala vai ser liberal. Eu falei, é a favor do trabalho escravo, né? Só o máximo do liberal aqui. Nem tanto. Não, porque ela vai ter que se explicar aqui, os dois, porque eu vou até deixar a pergunta aqui. Um caso muito interessante que teve foi na França. Aconteceu, que é um caso muito famoso para quem também estuda trabalho forçado, que é o caso que a gente chama de caso Ciliadin versus França. O que é o caso da Ciliadin? Também vou contar de uma forma muito breve. Ela tinha 16 anos e uma senhora francesa, ela de origem do Togo, de origem togolesa, ela estava lá na República do Togo e aí prometeu para os pais da Ciliadin que ia levar ela para Paris e que lá ela ia ter uma educação boa, que ela ia morar com ela, e as promessas que vocês já sabem. Quando chegou lá, já colocou a menina nunca nem pôs o pé na escola. Ela foi limpar a casa, ela trabalhava 15 horas por dia e dormia no chão.
A ciliadinha ela foi tratada dessa forma. Aí o que acontece? A vizinha ganhou bebê e essa senhora emprestou a ciliadinha, mas no depoimento dela consta isso, por afeto à minha vizinha, eu emprestei afeto, a palavra afeto aparece. Eu emprestei a ciliadinha para olhar o bebê. Então ela trabalhava durante o dia e de madrugada olhava o bebê, ela não dormia. Então ela estava numa situação que não tem como descrever. Ela não sabia o que era escola, passaporte retido, ela nunca teve acesso ao passaporte dela assim que ela chegou. Então ela se viu numa situação presa, nesse ponto que a gente discute. Na cabeça dela, ela estava presa naquela situação. Mas é interessante que em nenhum momento ela era impedida de sair. Esse foi o ponto da questão. Então ela tinha uma liberdade de locomoção, mas a locomoção dela era bairro, nível bairro, rua. Então ninguém nunca trancou a ciliadinha em cárcere, manteve a ciliadinha em cárcere. Mas ela estava nessa situação. Isso perdurou por alguns anos. O que aconteceu? Ela conseguiu achar o passaporte dela e foi em outra vizinha, contou para a vizinha o que aconteceu e a vizinha chamou, é como se fosse a superintendência do trabalho aqui do Brasil. Lá primeiro passou pela superintendência. Então é o fiscal do trabalho. Lá na França é como se fosse o órgão da superintendência aqui. Ela foi nesse primeiro e aí encaminhou para o parquet. Mas lá fala parquet mesmo, aqui a gente fala parquet, mas lá é parquet mesmo. Lá encaminhou para o parquet, que é o Ministério Público. Foi via um órgão administrativo que encaminhou para o Ministério Público da França. E lá nós vimos algumas ações lá na França. Então ela foi condenada em primeira instância, essa senhora, mas aí ela recorreu para a corte, lá fala Cour d'appel, é como se fosse uma corte de apelação na tradução, é como se fosse o nosso TJ, porque lá existe uma corte só para apelações, é como se fosse o nosso TJ. Aí ela recorreu para a corte de apelação lá e ela conseguiu ser absolvida. E a ciliadinha recorreu, os advogados, né? Aí já o Ministério Público, né? E os advogados recorreram para a ciliadinha e ela não conseguiu comprovar, porque também tinha uma falha na França, porque a França não tinha uma lei que regulamentava o trabalho forçado. Então tinha uma falha legislativa. O que aconteceu? Algumas ONGs francesas pegaram o caso da ciliadinha e levaram para a Corte Europeia de Direitos Humanos e virou o caso Ciliadinha versus França. Na Corte Europeia, tudo isso foi levado, teve depoimento, enfim. A decisão foi interessante, porque nunca aconteceu isso em cortes internacionais. Desclassificações. Por quê? Porque ela alegou trabalho forçado. E os juízes da corte entenderam o seguinte: como ela não estava numa situação de cárcere, olha a relação que eles fizeram. O trabalho forçado seria se a pessoa tivesse absolutamente impedida de sair do local. Realmente ela estava numa situação de tratamentos desumanos e degradantes, ela teve sim, só que não é trabalho forçado, é servidão. Então a França foi condenada por servidão e não por trabalho forçado. Mas o que é interessante dessa decisão são os conceitos que vêm. Quando você estuda a decisão, é muito interessante você ver o que foi discutido, os argumentos jurídicos, qual que é a diferença de uma servidão com trabalho forçado. Isso que eu acho interessante em estudar decisões internacionais. Bom, não, nada. Ela só foi e ficava lá, ela comia assim uma vez ou duas vezes por dia, mas assim, 15 horas por dia de trabalho, sem o bebê. Com o bebê, ela praticamente não dormia. E dormia no chão, nunca teve uma cama. Então isso aparece no processo. Ela disse que o sonho dela era ter uma cama. Ela nunca teve uma cama. Quando ela ficava sozinha em casa, ela tinha tanto medo que ela encostava no sofá para descansar, que ela tinha medo de deitar na cama da mulher e a mulher chegar e acontecer alguma coisa com ela. Então a situação de medo ficou muito caracterizada. Teve um fato interessante, eu já encerro para passar a palavra para os colegas, é que foi constatado, até por dados do Poder Executivo, que o CNJ confirmou também, que houve uma redução do número de empresas notificadas em 2017 e 2018. Então, começou assim, disparando aquele tanto de empresas lá para a lista suja, mas em 2017 e 2018 o número de empresas notificadas caiu. E aí fica a dúvida, essa redução é por quê? É porque
houve melhora nas condições de trabalho ou piora da fiscalização? E aí eu já deixo com outra pergunta. Quais são a reforma trabalhista? Tem alguma coisa a ver com isso? Há alguma flexibilização? O que você está querendo? Eu só quero saber se a reforma trabalhista tem a ver com isso aqui. Se a reforma trabalhista ela legalizou, ela está permitindo mais, ela flexibilizou algo, eu realmente não sei, eu estou passando a palavra para quem sabe, é uma dúvida mesmo, eu brinco muito com a Mariana, porque ela é impossível uma pessoa da área dos direitos humanos e outra da análise econômica do direito chegar no acordo de alguma coisa aqui, né? Mas é porque realmente eu não sei. Será que é uma piora na fiscalização ou realmente já está tendo algum avanço? E a reforma trabalhista, ela fala o que sobre... Ela flexibilizou algumas Mas coisas? não, a direito nessa situação não. Ou legalizou? Assim. Não, aí trabalho forçado não. Aí eu já vou passar a palavra para vocês, porque aí agora eles vão falar daquilo que eles realmente... Aqui eu posso sentando aí para assistir com vocês o que vai ser falado aqui. Muito obrigada por terem ouvido, tá, Mariana? Quem fala agora é o Germano, eu sou a última. Você não... eu sou de forte. Eu falei que eu tô num ringue aqui, ó. Boa tarde a todos. Muito boa a fala da professora Mariane Morato. Uma visão interessante, né, dos direitos humanos. Quando você falou na questão dessa linha universalista e a naturalista, né? Você tem dois autores que representam, né? Nessa linha culturalista, a professora mencionou, tem dois autores que ela conhece bem, né? Que é o Boaventura e o Ferreira Flores. Ferreira Flores, e tem um africano agora que chama Macau Mutua, que eu achei também que